Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leandro Zago e você está na Golden Cast. Então, novamente aí uma terça-feira técnica para você, falando de número, falando de mercado, falando do que está acontecendo, né? E se você acompanha aí os mercados, você vai tá acompanhando que nós estamos numa situação bem crítica entre recessão, entre inflação, os bancos centrais estão super pressionados, não tem o que fazer, eles não têm para onde correr, né? E a gente tá pipocando assim umas notícias bem absurdas, né, para esse ano dentro do mercado financeiro, né? Então, se você acompanhou essa semana, você viu que a Uganda descobriu uma reserva de ouro no valor de 12 trilhões de dólares. Isso representa, então, a Uganda, né, essa semana, no dia 29 do mês passado, né, ela anunciou que ela descobriu um depósito de ouro no valor de 12 trilhões de dólares. E isso representa no market cap aí do ouro total, o valor de mercado de todo o ouro que existe hoje na Terra, né, tá no valor de 11 trilhões de dólares. Então a Uganda, dentro do território de Uganda, hoje, se isso for verdade, se eles conseguirem prospectar esse ouro, né, eles vão ter como se fosse todas as reservas de ouro do planeta Terra só para eles. Então, a base monetária do ouro vai dobrar se eles conseguirem prospectar. E é bem bacana a gente falar sobre essas coisas, né? Porque o ouro a gente considera como se fosse uma reserva de valor, como se a gente fosse um ativo escasso, né? Um ativo que tenha valor, todo mundo sabe hoje, é comum, né? Que ouro tem valor. É legal você ver que isso é só uma concepção, é só uma fantasia que as pessoas fazem pela escassez ou pela dificuldade de você achar ouro, né? Mas isso não é verdade. A gente só não tem ouro em abundância na superfície da Terra porque as mineradoras têm dificuldade de minerar. Então, o valor do ouro hoje ele é atrelado mais à dificuldade da mineração do que à quantidade de ouro que existe na Terra, né? Assim, eu estimo que a gente tem aí pelo menos umas 100 a 1000 vezes o valor que tem de ouro circulando como barras de ouro ou como reserva monetária, né? Na Terra. A dificuldade é só você minerar, né? E ainda você ainda tem a possibilidade de minerar asteroides de ouro e outros planetas de ouro e coisa e tal, né? Porque dentro da escala cósmica, não sei se você sabe, dentro da escala cósmica, a gente colocando todos os planetas e a galáxia por um todo, uma árvore é muito mais valiosa do que um diamante ou do que um ouro. Então é muito mais escasso árvores no universo do que ouros ou diamantes. Então é bizarro essa noção que nós temos de valor, né? Mas vamos falar então da parte técnica hoje, né? Então, se você acompanhou aí o fechamento do S&P, né? A gente começou o dia num dia vermelho, né? Num processo de baixa e conseguiu reverter esse processo de baixa aqui, mas nós estamos segurando aqui ó, na última linha possível aqui do S&P. Se a gente perder essa linha, que é esse suporte aqui de longo prazo, nós vamos fazer uma queda absurdamente feia aqui. Aí começa a paura de verdade e os movimentos irracionais, né? Então a gente está muito perto ou do mercado decidir que nós já caímos o suficiente e o mundo não vai acabar, ou que realmente o mundo vai acabar e nós vamos ver umas quedas bem absurdas, umas crises bem absurdas, né? O que pode corroborar com essa ideia de que nós estamos bem perto de um movimento brusco é o índice de volatilidade aqui, né? O índice de volatilidade do S&P mede a taxa de volatilidade, né, do S&P, e a gente vê que nós estamos fazendo um fundo arredondado aqui. Isso aqui é precedente de assim, movimentos explosivos, né? Dentro da Dow Jones nós já fechamos vermelho, né? Então dentro da Dow Jones nós já fechamos vermelhos aqui, né? Mesmo com esse processo de recuperação aqui, a gente ainda abriu abaixo aí do fechamento do dia de ontem, né? E se a gente for olhar o ouro,
que a gente estava falando para as notícias anteriores, né? O ouro parece que rompeu de verdade esse suporte aqui macro que vem desde 2018, né? Onde estava $1.183 a onça de ouro. E a gente chegou a bater quase $2.000 a onça de ouro, né? Só que a gente rompeu esse processo de alta aqui e rompemos as médias de 50 e as médias de 200 e fizemos um candle hoje, um candle bem feio aí, vermelho para baixo, indicando que pode ser que essas reservas de ouro, por exemplo, da Uganda, afetem o mercado, porque se você dobra a quantidade de ouro que existe no mercado, a unidade do ouro acaba valendo a metade, né? Porque agora ela é menos escassa igualmente pela metade. Se você duplicar, por exemplo, o quanto de ouro você tem dentro circulando no país, né? Então pode ser que isso seja um indicativo aí do ouro valendo cada vez menos. E é legal a gente colocar essa perspectiva toda aí que a gente está falando do ouro e do que está acontecendo no mercado, porque assim, o rublo no começo da guerra perdeu muito valor, no começo da guerra da Rússia com a Ucrânia. E a Rússia estabeleceu que o petróleo, né, o gás e os combustíveis fósseis deles só poderiam ser pagos ou em ouro ou em rublos, o que fez com que a moeda deles tivesse mais demanda, porque agora tem mais utilidade, e o rublo ganhou força dentro dessa história. Então, todos os países que estão fugindo do dólar ou do colapso do dólar estão entrando dentro de commodities como ouro, como prata, como barris de petróleo e coisa e tal. Só que essas reservas de ouro que deveriam segurar o lastro do dinheiro, um possível lastro do dinheiro, nessa descoberta da Uganda, cai por terra, porque é como se todo o dinheiro que eles estivessem querendo segurar valessem metade agora com essa descoberta, né? Caso a Uganda consiga prospectar esse minério de ouro aí de uma forma mais barata, né? Conseguisse trazer isso aí à tona para poder para os mercados. Mas essa indicação aqui que nós estamos tendo é fabulosa de baixa, assim, é uma indicação absurda de que isso aqui vai se transformar num topo duplo, né, e num processo de baixa aqui que provavelmente vai levar à desvalorização de todas as reservas de ouro do planeta Terra. Bem bizarro, né? E se nós formos para o dólar aqui, né? Hoje a gente fechou mais um dia em alta, né? Então a gente já está em 5,38, mas eu apostaria aí que nós estamos bem perto de um próximo topo aqui, né? Então, se isso aqui é um processo de baixa, né? Um processo de canal de baixa, né? Formação de topo, aqui provavelmente nós estamos dentro dessa região aqui que é uma região de resistência, né? Não dá para desenhar ela muito bem, porque senão ela fica muito próxima a outra aqui, né? Mas você vê que esses fundos aqui, eles já estão meio que angulados para baixo. Então, se você tentar ajustar a mesma angulação dos fundos para os topos, que caracteriza aí um canal de baixa, a gente vai estar aí com o preço do dólar chegando a 5,50, 5,51, e aí provavelmente a gente vai ter mais uma queda aí do dólar, mais uma rejeição do dólar, e aí talvez isso aí comece a ser fatal e a gente entre nesse processo de ano aí de baixo em relação ao real. Então isso quer dizer, o real está se fortalecendo ao longo do tempo, né? O que pode ser uma tese bacana para você, porque se o mundo for passar por um processo de fome, de guerra, de dificuldade, países agrícolas ou países com terras agricultáveis, com água e com sol, vão ser países emergentes, países que vão sair mais rápido dessas crises mundiais. Por quê? Porque o Brasil consegue ser autossuficiente em comida, consegue ser autossuficiente em água, consegue ser autossuficiente em energia. Então, esses países eles se dão melhores do que os outros países, e aí talvez a gente veja um fluxo de capital americano ou internacional para o Brasil, né? Se isso se concretizar, né? E aí a gente está vendo as criptos que sofreram absurdo, né? Então, as criptos estão numa queda absurda aí
desde o começo do ano desse ano, né? Então a gente já está exatamente hoje aí num processo. Hoje nós estamos em 70% de queda, né? Chegando a quase 75% de queda. Então isso é bem absurdo, né? Imagina que você tenha 100 mil reais aqui e aqui você só vai ter 25 mil reais. Então você perdeu 75 mil reais, né? Então 75% de queda. Bem absurdo, né? E o RSI está apontando para cima aqui, indicando que talvez a gente tenha chego realmente no fundo. Por que, que você pode acreditar que esse é realmente aonde nós vamos segurar? Porque nós temos esse suporte macro aí de semanas, e esse suporte macro de semanas aqui, ele é bem forte, né? Ele pega 28 de setembro de 2015, ele pega o Covid e ele pega agora esse processo. E ainda você tem as médias, né? A média de 200 ela é uma média bem forte aí como suporte na Bitcoin, né? Então, se a gente perder essa média de 200 aí, a gente vai cair direto nos 14 mil dólares. E aí talvez os 14 mil dólares sejam a agulhada final aí desse processo de baixa, né? Eu sempre fui altista, então eu não acredito que a gente vai descer mais, assim como eu não acreditava que a gente ia descer dos 30 mil dólares, né? E é legal ver que dentro desses sistemas econômicos, desses cenários, né, um monte de empresa acabou falindo porque também não acreditava que a gente ia descer dos 30 mil dólares. Né? Então a gente tem a Three Arrow Capitals, a gente tem a queda aí de mais umas empresas de lending, de borrowing, de empréstimo de dinheiro, que estão na berlinda aí para falir, né? A FTX, que é a corretora americana, está tendo que emprestar dinheiro para essas outras corretoras, algumas até comprando elas, para que elas não entrem em processo de falência, né? Então, esse meu palpite que eu tinha dentro dos 30 mil dólares, muitas outras grandes empresas também tiveram, e essas grandes empresas tiveram uma surpresa quando isso rompeu para baixo, né? Então, eu sempre fui altista dentro da Bitcoin, eu acho que é um projeto fabuloso, uma revolução tecnológica, e é questão de tempo aí para a gente poder ter uma adoção em massa, né? Então, esse período de 20 mil dólares aqui, ou 20 ou 14 mil dólares, essa região de 20 e 14 mil dólares, eu acredito que seja a região aí máxima de, de preço, né? De desconto de preço para você estar comprando, né? Aí nós temos alguns ativos que eu gosto de falar, por exemplo, que nem a Coty. Se você for olhar a Coty em relação à Bitcoin, a Coty em relação à Bitcoin, ela está dentro desse processo de baixa aqui, né? Que vem desde outubro do ano passado, e nós estamos testando ela aqui com essa reta aqui, com talvez alguma chance de rompimento. Apesar do RSI estar dando uma indicação que nós somos rejeitados, né, dentro dessa região aí de resistência, o RSI ainda não foi rompido. Então, sem rompimento de RSI, ainda não temos certeza que isso aqui é uma rejeição. Isso aqui pode muito bem vir ser um rompimento para cima e pegar um suporte em RSI. Né? E ficar bem ligado nesses movimentos, porque se a gente for ter esse rompimento aqui de preço para cima, isso aqui começa a ser explosivo, né? Geralmente começa a ser explosivo. A gente tem a Polkadot já dando um processo de divergência aqui de alta, né? Onde o preço desce e o RS sobe. Então, isso só acontece em processos de reversão, né? De fundos macro. Então, essa região, que é esse topo aqui, que aconteceu logo no começo da listagem dela dentro da Binance. Essa região é uma região de suporte, e eu estou bem crente aí que a gente vai andar um pouco de lado e vai começar a inclinar para cima aqui até o final do ano, né? Então, agosto, no final desse mês que vem, a gente já está inclinado para cima aqui, e a gente já está vendo um processo de alta, né? Mesmo que a gente tenha uns cenários aí de catástrofe, viu? Eu acredito que em cenários aí meio que apocalípticos que podem estar acontecendo, as criptos talvez vão ser as primeiras a serem adotadas, porque o governo começa a confiscar capital de banco, começa a confiscar
suas propriedades, e as pessoas geralmente não gostam disso e acabam fugindo para ativos que são inconfiscáveis. E ativos inconfiscáveis, aí a gente cai na categoria aí das criptos, né? Então, talvez esse seja um cenário aí das criptos começarem a ter um processo de valorização, mesmo num cenário apocalíptico, né? A gente tem a Ethereum, vamos olhar a Ethereum aqui, né? Vamos olhar a Ethereum. A Ethereum está formando também uma formação de fundo aqui, né? Isso aqui a gente está falando em dias, isso aqui pode ser classificado como um provável fundo duplo, né? Ou talvez um fundo triplo, a gente ainda não sabe o que está acontecendo, mas a gente tem um processo de alta no RSI, ou retomada de força compradora no RSI, né? E se você for olhar, a gente também tem um processo aí de queda bem forte aí, de quase 80% de preço. A gente ficou desde o último topo histórico já há 230 dias aí de baixa. Então já é um processo aí de que a gente já pode estar falando em um ano aí, que a gente está em bear market, né? E então talvez a gente esteja perto desse final desse ciclo de queda, talvez um processo mais de estabilidade, né? E se a gente for ver, por exemplo, a Kyber é outra moeda extremamente bacana aí para o futuro, que é uma moeda de Decentralized Exchange, né? Então ela faz a troca das moedas sem precisar de um órgão centralizador, né? E nós estamos exatamente hoje num processo de queda de 75%, chegando quase a 80%, né? E a gente voltou para os patamares normais dela de preço, né? Que é $1,30, que é desde o começo da vida dela, né? Só que a gente já chegou a quase $6 dentro dela. Então a gente começa a ver uns indicadores aqui de que a força de venda dos ativos começam a falhar. Então você vê que não tem mais força de venda para os vendedores. Então, se não tem força de venda para os vendedores, aí chega a hora dos compradores e aí a gente sabe o que acontece com os preços, né? Então tem que acabar esperando um pouco mais de indicador para a gente poder falar que a gente saiu do bear market, né? É óbvio, a gente não pode falar isso porque a gente ainda está no bear market. Mas a gente já começa a procurar os sinais de que a força de venda está perdendo força de venda, né? E para falar um pouco, então, para o mercado, não é só para encerrar a parte do mercado aí com vocês. Vou passar um pouco aí de Bovespa, né? Porque senão a gente só falou um pouco de cripto e um pouco de dólar, mais fácil a gente falar um pouco de Bovespa. Aí eu encerro falando sobre o processo inflacionário, né? Então, a Bovespinha aqui, do jeito que ela tá, isso aqui é um cabeça e ombro, tá? Então, isso é um ombro, cabeça e ombro. Já tá bem claro isso aqui, né? E ombro, cabeça e ombro, geralmente quando rompe a linha do sovaco, isso aqui é queda, tá? Mesmo que a gente tenha falando que o dólar ou que o real vai se fortalecer em relação ao dólar, o que a gente tem aqui, tecnicamente falando, a gente tem aí um ombro, cabeça a ombro, e ombro, cabeça a ombro é um processo de reversão. Então a gente vai ter um processo de queda aqui, né? Se a gente for olhar a Magazine Luiza, que eu vi o Luiz Barsi, que é o maior investidor aí de CPF na Bolsa de Valores brasileira, né? Ele disse que eventualmente a Magazine Luiza ia falir, né? Porque eu também acredito que em algum momento ela vai falir, mas provavelmente não vai ser agora, né? E a Magazine Luiza está no pior desempenho da Bolsa de Valores brasileira. Teve um melhor desempenho e agora está tendo o pior desempenho. A gente está exatamente a 90% de queda. Desde o dia... Vamos ver, o topo. Desde o dia 10 de novembro. Então nós estamos aí há 596 dias, quase 600 dias aí só de queda. Então quem apostou R$1 milhão aqui, hoje ele está com R$10.000. Não compra nenhum carro, né? Graças à senhora Trajano. Muito bom, muito obrigado, né?
E não que isso seja ruim, porque agora são oportunidades de compra, né? Nós começamos a ver oportunidades de compra. Mas o preço mais correto aí para a gente estar querendo achar um suporte macro seria esse fundo aqui, que seria 1,46. Se passar direto do 1,46, aí a gente vai ter só essa região aqui de acumulação de preço, né? Onde é os 24 centavos, 24, 30 centavos. Então isso aqui ainda tem uma queda para cá, para essa região aqui, ó, dos 23, 24 centavos, que é uma queda aí de mais, imagino que você tenha comprado agora, de mais 90%, tá? Então ainda não é hora de comprar Magazine Luiza. Sem indicações de compra para Magazine Luiza. Uma ação que eu gosto muito, que é a Neo Energy, né, que é de energias renováveis, e aonde a gente já sabe que energias renováveis é o que vai vingar para o futuro. Nós estamos aí dentro de uma região de RSI super vendida, dentro de uma região de RSI super vendida, dentro de uma região de suporte absolutamente macro para o preço de R$ 13,85. E isso aqui é uma das melhores oportunidades de compra para essa ação, tá? Tecnicamente falando aí. Então a gente tem aí um potencial de pelo menos 40% ao seu máximo e pelo menos uns 15% aí é bem provável que você consiga pegar de lucro nessa ação. Ótimo momento de compra aqui, né? Mas tudo indica aí que nós vamos ter realmente um preço aí voando, saindo dessas regiões aí de R$ 20 e R$ 13 lá para 2024, 2025, certo? A gente tem, vamos olhar mais uma legal, a gente tem a Vale. Vamos olhar a Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce está nesse canal eterno de alta, né? E esse canal de alta aí tá dando umas indicações aí que nós vamos fazer um processo de baixa até o preço aí de R$ 65, 63, R$ 62. Essa região aqui é uma ótima região para você poder fazer uma entrada dentro dela, viu? E pegando aí esse suporte aqui, né? Então a gente tem aí os R$ 62, R$ 63, uma região muito boa aí de compra, tá? Então, parte de mineradora da Vale ainda tem que dar uma esperadinha aí para ver o que nós vamos acontecer dentro dessa situação. A CVC, faz tempo que eu não falo da CVC, hein? CVC é turismo, né? Turismo não precisa nem olhar, a gente já está no processo de queda aí de não recuperação do Covid, a gente não recuperou do Covid, né? A gente fez um fake out aqui para cima, mas nós estamos aí desde da pré-pandemia aí a 88% para baixo hoje. A gente fez esse processo de reversão, que foi a injeção de liquidez aí do governo para os mercados, mas obviamente, né, a parte de turismo é a última que tá segurando por causa que a inflação está comendo, né? A inflação está comendo, e aí eu preciso terminar o vídeo aí falando um pouco de inflação para você, tá? Então, se você é brasileiro, obviamente você já percebeu que tudo subiu. O preço de combustível subiu, o preço do frango subiu, o preço do café subiu. Pô, eu lembro há um ano e pouco atrás a gente comprava café a R$ 10. Hoje a gente está comprando café a R$ 20 o meio quilo, né? E você fica se perguntando por que as pessoas subiram tanto o preço das coisas, né? E essa resposta é: existem dois fatores que fazem com que os preços flutuem. Um dos fatores que faz com que os preços flutuem tanto para cima quanto para baixo, é a demanda e a oferta daquele produto. Então, se você tem muito mais oferta daquele produto, ou seja, as pessoas estão produzindo muito mais daquele produto, você tem muito mais competição e esse preço abaixa. E se você tem muito mais demanda, ou seja, muito mais pessoas querendo comprar ou disputando pela compra, você vai ver o preço subindo. Então isso é um fator natural que faça com que os preços subam e desçam, e eles são autorregulados pelo próprio mercado. Então, se você tem um produto que ele é muito caro, mas muito demandado, quer dizer que vai ter muitas pessoas querendo produzir aquele produto para ter também o mesmo lucro, porque está tendo muita demanda. E aí você começa a surgir pessoas querendo produzir aquele produto, e agora você tem mais oferta, e mais oferta faz o preço descer. E da mesma forma, por outro lado, com a demanda, você faz o preço subir, né?
isso é um dos fatores com que façam com que os preços das coisas como um todo subam. O outro fator é a base monetária. E a base monetária significa o quanto de dinheiro que circula. E o quanto de dinheiro que circula, você tem que ser mais abrangente dentro da sua visão. O tanto de dinheiro não é a nota do dinheiro, é a nota do dinheiro, mas o tanto de dinheiro que você tem no banco, que é o número que tem no banco, mais o tanto de cheque, mais o tanto de crédito, mais o tanto de dívida que está acontecendo. Isso só a gente chama de base monetária. Então, a base monetária tem vários agregados monetários, que é cada uma dessas partes, né? Então, quanto mais dinheiro vai existir no sistema e como que aparece dinheiro do nada, como que surge dinheiro dentro do sistema? É o governo que produz. Então, o governo ele tem uma máquina, ele tem o poder de poder produzir dinheiro. Então, se ele digitar na conta do governo que ele tem R$ 1 trilhão, ele tem R$ 1 trilhão. Só que esse R$ 1 trilhão que surgiu do nada, que a Casa da Moeda imprimiu, que não existia antes, ela faz agora uma parte de um todo. Então, se você imagine que você e mais 10 amigos, cada um tem R$ 10, né? Então, ao todo vocês têm R$ 100, porque são 10 amigos com R$ 10 tem R$ 100, certo? Isso é o todo o dinheiro que existe no sistema. Então, vocês fazem trocas entre vocês mesmos, comprando feijão, comprando arroz, e vocês sabem mais ou menos o quanto de dinheiro cada um tem. Agora que o governo, imagine no futuro, o governo imprimindo mais R$ 100 só para ele. Então chega um amigo que vocês faz tempo que vocês não veem e ele chega com uma nota de R$ 100 a mais na mão. Ou seja, ele tem todo o dinheiro que todos os seus amigos têm, ele tem sozinho para ele. É óbvio que agora você vai precificar as coisas acima, porque agora o seu dinheiro que você tinha vale menos. Porque antes você tinha R$ 10 num total de 100. Agora você tem R$ 10 num total de 200. Então o seu dinheiro perdeu valor. Só que o seu dinheiro perde valor, mas a propriedade não. Então o frango continua tendo a mesma utilidade, continua tendo o mesmo tanto de frango que existe no planeta Terra. Então o frango continua mantendo o valor do frango, só que o real, o dinheiro seu, diminui de valor porque agora tem mais dinheiro circulando, ou seja, ele é menos escasso. Então, se você for olhar para a base monetária brasileira, né, que você pode procurar isso, você vê que desde 2020, então essa escala aqui está em milhões, né? Então a gente tem 400 mil milhões, então 400 bilhões, né? Então em 2020 a gente tinha 400 bilhões do agregado monetário M1, que é o que circula mais rápido, né? E durante a pandemia a gente saiu de 400 bilhões de reais para 600 bilhões de reais. Então a gente fez aí uma inflação de 50%. A gente adicionou 200 bilhões de reais. E essa inflação de 50% reflete em todos os preços. Então, todas as coisas que existiam antes da pandemia, hoje deveriam estar 50% mais caro, ou seja, metade. Então, sua casa valia 200 mil, hoje tem que valer 300. Se seu carro valia 100, hoje tem que valer 150. Por quê? Porque agora o dinheiro vale menos. Então, se você está sofrendo porque você ganha menos e paga mais, a culpa desse tipo de coisa é a impressão de dinheiro do governo. E o governo nunca vai te contar o quanto que ele está imprimindo a mais de dinheiro para ele. Quem tem que ficar sabendo é você. Só que se você não consegue correlacionar que as coisas estão mais caras porque o governo está gastando mais, está imprimindo mais dinheiro, ele vai continuar imprimindo. E a gente tem então um ciclo vicioso dentro dessa situação, porque o governo imprime dinheiro e dá para as pessoas. Aí as pessoas ficam felizes porque ganhou dinheiro. Só que o dinheiro que ela ganhou compra muito menos, então ela fica muito mais pobre. E aí o governo precisa dar mais dinheiro para as pessoas, porque as pessoas ficam felizes ganhando dinheiro. E aí esse dinheiro que elas ganham valem menos. E aí ela fica mais pobre de novo. Isso é um ciclo vicioso, porque é difícil você virar para a pessoa e falar assim: o governo te dá dinheiro é ruim. Ela fala, mas o cara tá me dando dinheiro, então quer dizer que é bom. E não é por aí.
Você está entendendo? Então, existe Quem é mais velho sabe que a gente já passou por várias crises de inflação no Brasil. A Argentina já quebrou 500 trilhões de vezes e ainda não aprendeu como é que funciona. Né? E o Brasil vai passar por isso, os Estados Unidos está passando por isso, a Europa está passando por isso, porque as pessoas perderam a consciência de como funciona o sistema econômico. E se a população não sabe como funciona o sistema econômico, todo mundo está fadado à falha, está fadado à crise, está fadado à miséria. Porque o que te salva da miséria é o conhecimento. A única forma que você tem de sair da miséria, seja ela miséria intelectual, seja ela miséria de recurso, miséria econômica, é o conhecimento que você tem sobre o sistema. Certo? Então, se você gosta desse conteúdo, se você gosta de mercado, se você gostou do canal, gostou desse conteúdo, clica no like, clica no joinha, ativa o sininho, comenta, beleza? Então, valeu, falou!